Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Henrique Governo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feudalismo. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like legal aí e ativar o sininho para receber as notificações, hein? Isso aí me ajuda muito. Então, bora começar? Rola a vinheta aí! Sem vinheta? Tá bom. Então, galera, como a gente vai falar aqui um pouquinho sobre feudalismo, a gente precisa entender um pouco sobre dois aspectos principais: a formação do feudalismo e as características, os pilares ali do feudalismo. Mas primeiro a gente vai começar então com a formação do feudalismo nesse sentido, tá bom? Então, bora lá. Na formação do feudalismo nós temos dois povos, duas civilizações aqui principais que vão compor ali as características do feudalismo. Temos os romanos e temos os germânicos, principalmente ali os francos nesse sentido. E cada um contribui de uma maneira bem especial ali para compor então as características que predominar ali no feudalismo, tá? Vamos começar aqui com os romanos. Os romanos, eles vão ter uma característica que vai ser bem presente aí no feudalismo, que é a do colonato. O colonato ele acabou surgindo no final ali do Império Romano, justamente por uma necessidade. O Império Romano estava tendo que lidar com uma crise no trabalho escravo, e aí então surgiu o colonato, que é um acordo de trabalho entre o dono da terra e um camponês que quer trabalhar. Tá? Então assim, tem ali o dominus, né, o senhor da terra e tal, ele precisa de gente que cultive para ele, e o camponês que precisa de alguma terrinha para sobreviver. Então você tem um acordo entre as duas partes, o camponês trabalha nas terras do senhor, e em troca ele recebe uma pequena quantidade de terra para que ele possa cultivar seus próprios alimentos e tal, e tem uma série de impostos aí nesse acordo que o camponês vai ter que pagar, tá? Então esse acordo do colonato vai ser muito comum ali justamente para os servos ali do feudalismo. E a outra participação que ele tem é dos germânicos, né? Principalmente dos francos. Os francos eles tinham ali uma aliança que se chamava comitatus, né? E esse comitatus é justamente uma aliança militar. Então você tem ali dois nobres, né? Dois guerreiros, onde um tem a terra, o outro ali também pode prestar serviço de fidelidade. Então você tem esse comitatus, que é justamente essa aliança entre as duas partes, que vai dar origem à suzerania e vassalagem no feudalismo durante a Idade Média. Então agora nós temos duas partes, né? Os romanos e os germânicos. E agora os dois juntos, como se fosse ali uma linda fusão, vão acabar formando então o feudalismo também. Não! Agora que a gente viu aqui a formação do feudalismo, a gente vai entender aqui um pouquinho das características que compõem o feudalismo. Para a gente entender um pouquinho das características, é bom a gente entender que o feudalismo ele compõe 4 pilares. Nós temos então 4 desses pilares que vão ser as principais características que vão predominar no sistema feudal. Primeiro a gente tem aqui então a economia de subsistência, depois temos aqui a política descentralizada, cultura teocêntrica e a sociedade estamental. Isso vai ser o todo do sistema feudal, que vai demorar vários séculos aí para serem fragmentados. Então vamos começar aqui com o primeiro. O primeiro aqui então é economia de subsistência. Como que funciona essa economia de subsistência? Ela funciona principalmente porque o feudo ele é um lugar rural, né? Onde ele é dividido em parte de território pro senhor feudal, parte de território ali pro servo, e por aí vai. Temos aí, então o manso senhorial, que é as terras de plantação, de plantio ali, que são dedicadas para o senhor feudal. Temos o manso servil, né? Que é as terras que são dedicadas aos servos, né? Que eles vão cuidar ali da produção própria deles. E temos também ali o manso comunal, que são as terras comuns ali, onde você tem ali os animais, tanto dos servos como do senhor feudal nesse sentido. Bom, então a gente pode entender que o feudo ele funciona num ambiente completamente rural. E ele é uma economia de subsistência. Não tem nenhum motivo, assim, não tem nenhum objetivo de lucro aqui. Você visar ali algum tipo de enriquecimento através de dinheiro, essas coisas, por aí vai.
Tá? Inclusive o comércio ele é extremamente escasso aqui, né? O comércio ele é bem pequeno, praticamente não existe moedas, né? Você tem alguns poucos lugares onde você tem moedas circulando e tal, mas no feudo geralmente se funcionava principalmente na base de troca. Se você vai dar qualquer tipo de imposto, você não vai pagar ali em moeda, você vai pagar na produção que você tem, né? Se você plantou trigo, você vai pagar trigo dessa forma, vai pagar em galinha e por aí vai. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho do segundo pilar, que é a política descentralizada. Como assim política descentralizada? É bem simples na verdade. Cada senhor feudal, ele comanda o feudo dele. Cada um no seu feudo, cada um no seu quadrado. Por mais que todo mundo ali se autoproclame rei e tal, ele vai ser rei da onde? Ele vai ser rei do feudo dele. Pode haver então senhores feudais que têm mais posse de terra, outros senhores feudais que possuem menos terras, e aí pode ter acordos entre eles aí de fidelidade, que é justamente a suzerania e a vassalagem, mas você não tem Estado ali, você não tem uma organização política, um Estado com leis sacramentadas, bem estipuladas e por aí vai. Não, é cada um no seu quadrado, cada um no seu feudo, e ele bota as leis, os tributos que ele achar necessário ali. Outra questão bem interessante aqui da política descentralizada é o acordo, né, que você tem entre nobres ali, que é o acordo de suzerania e vassalagem. Como que funciona esse acordo? Basicamente você tem ali o seguinte, você tem o senhor feudal que tem a terra e ele precisa de nobres para ajudá-lo ali a proteger a terra, ou se ele quiser também conquistar outro feudo, também precisa de soldados para isso. Então você faz ali um tipo de acordo com outros nobres e nesse acordo você tem o quê? Você tem o senhor feudal que ele dá uma parte da terra dele para o outro nobre e em troca esse nobre ele tem que ser fiel, tem que dedicar ali a sua fidelidade e seu exército ali no caso, né, seu serviço militar a esse senhor feudal no qual ele está fazendo acordo. Outra coisa bem interessante ali nesse acordo de suzerania e vassalagem é como era feito esse acordo. Para selar ali então o acordo, o senhor feudal e o nobre tinham que mostrar um ato extremamente de bravura, coragem. E esse ato consistia em encostar o lábio um no outro. Né? Então eles tinham que se beijar e aí estaria selando o acordo. E hoje a gente tem uma influência muito grande que é o chamado selinho. Eu sei que você nunca tinha parado para pensar nisso aí, mas é verdade. Agora vamos então para o terceiro pilar, que é o pilar da cultura teocêntrica. Na verdade, você tem um controle da Igreja Católica muito grande ali na população inteira. Pode ser nos servos, pode ser nos nobres. O controle da Igreja, principalmente em termos religiosos, faz com que a Igreja tenha um poder espiritual, político e temporal. Ou seja, tudo o que compõe ali qualquer tipo de poder que possa predominar ali no sistema feudal, a Igreja está no meio. Então você tem ali, por exemplo, uma igreja que tem muitas terras por causa de acordos que ela possa fazer ali com os nobres também, e também o poder político e temporal nesse sentido, porque todo rei precisa da bênção da igreja. Então isso faz com que a igreja seja ali a única instituição hierarquizada, ali organizada nesse sentido, e a instituição com maior poder em toda a Idade Média. Outra coisa interessante aqui da Igreja Católica é que a Igreja Católica meio que detinha o conhecimento. Mas para a gente entender um pouquinho desse aspecto, a gente precisa tirar da nossa cabeça aquela famosa frase que a Idade Média é a Idade das Trevas. E não é bem assim, porque essa frase ela foi cunhada ali durante o período do Renascimento, onde você tinha ali uma certa versão ali sobre a cultura da Idade Média nesse sentido. Então você achava que o Renascimento estava se renascendo da cultura e por aí vai, e aí acaba tendo um desprezo bem grande sobre a cultura medieval nesse sentido. Mas, por mais que a Igreja Católica tenha ali o poder ali do conhecimento, e que esse conhecimento é realmente não tão acessível ali aos nobres e aos servos e tal, que raramente sabiam ler e escrever,
ainda assim não dá pra gente dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas, porque ainda assim você teve um desenvolvimento desse conhecimento. Universidades varreram ali a Europa durante a Idade Média, universidades que existem ali até hoje. Temos também a arquitetura sendo completamente desenvolvida, né? Você tem a transição do estilo românico para o estilo gótico e o desafio arquitetônico que são esses monumentos aí que muitas vezes predominam aí até hoje, que chamam a atenção em qualquer cidade europeia que você possa encontrá-los. E agora vamos então para o último pilar, que é da sociedade estamental. Esse pilar ele é extremamente especial, por quê? Porque você consegue observar ali na sociedade que tem uma interdependência muito grande. Você tem ali a questão de funções extremamente bem definidas ali nessa sociedade, onde cada um depende do que o outro pode fazer. É lógico que você tem ali classes sociais que são muito mais privilegiadas do que outras, né? Mas ainda assim, cada classe, o que ela faz, atua diretamente sobre a sobrevivência da outra classe. No primeiro, né, na primeira posição ali, né, no topo da pirâmide, temos ali então o clero. Ou a gente pode falar sobre a função dele, os que oravam. O clero então, que era justamente, como a gente acabou de mencionar, o poder religioso, espiritual, político e temporal nesse sentido. Depois temos então os nobres, ou a gente pode falar a função deles, que é os que batalhavam. A função principal deles é lutar tanto para conseguir ali uma posse, para aumentar ali o feudo, ou também para se proteger e proteger toda a população ali do feudo. E por último, temos aqui então os servos, né? Os servos, que também pode ser traduzido como os que trabalhavam, que acabavam gerando comida, o alimento necessário para os outros dois. Então a gente pode entender que aqui temos um coletivismo muito grande. Não existe basicamente a ideia do indivíduo, porque o indivíduo ele faz parte do todo, ele faz parte de algo maior do que ele, e que se a função dele não for feita da melhor maneira possível, tudo pode acabar desmoronando dentro do próprio feudo também. Outra questão bem interessante ali que a gente pode observar sobre a sociedade estamental é que dentro dos servos nós temos ali então algumas diferenças. Temos ali os servos ali camponeses e tal, mas temos também os vilões. O que é o vilão? Não é isso que você está pensando aí. Vilão, ele é um servo basicamente que acaba tendo uma função mais administrativa, ele cuida basicamente da tesouraria, vamos dizer assim, né, do senhor feudal, ele cuida das finanças ali do senhor feudal e também da retirada de impostos e por aí vai. E por isso o vilão ele pode ter ali algumas posses a mais, né, ou ter um pouco mais de recursos do que os servos nesse sentido. Ah, mas então quer dizer que os vilões eles são uma camada intermediária entre nobre e servo? Não. Por quê? Porque o critério aqui dessa sociedade é o nascimento. Então se você nasce numa classe social, você vai ficar nessa classe social até o fim de sua vida, até você morrer. Então por mais que o vilão ele tenha ali algumas posses a mais do que o servo, ainda assim ele é servo, porque ele nasceu servo. Outra questão que a gente precisa entender aqui no caso do feudalismo são as obrigações de serviço. As obrigações de serviço, onde que é, na verdade, os impostos pagos pelos servos para o senhor feudal. Temos corveia, que era ali justamente o tempo de serviço que o servo tinha que ter no manso senhorial, ali, que era produzir o alimento para o senhor feudal. Temos a talha, que é justamente o servo dar ali metade da sua própria produção para o senhor feudal. Então temos ali basicamente 6 dias trabalhados do servo em apenas alimentos que são dedicados para o senhor feudal. Temos também ali as banalidades, que é justamente o imposto onde você acaba pagando sobre o uso ali de certas ferramentas e utensílios do senhor feudal. E temos a mão morta também, que é justamente uma herança comprada, vamos dizer assim, né? Porque se você tem ali uma terra e seu pai tem outra, seu pai veio a falecer, e aí você pode pensar que a terrinha que era dele vem para mim. Mas não, a terra não é sua, a terra é do senhor feudal. Então a terra vai diretamente para o senhor feudal, retornando para ele, e agora você tem que comprar essa terra, se você quiser, pagando ali algum tipo de valor estabelecido ali pelo senhor feudal nesse sentido.
Então é isso aí, galera. Essa foi aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele like da hora e ativar o sininho aí para receber mais vídeos daqui pra frente. Coloque aí nos comentários que tipo de vídeo ou que tipo de assunto que você queria que eu falasse aqui, tá? Então, até mais!